Olá, eu sou o Denis, sou de inteligência de mercado e eu trago para vocês aqui hoje o exemplo de uma solução desenvolvida pela nossa companhia, que tem o objetivo, a proposta dela é o de contribuir com a gestão das companhias distribuidoras. Nesse caso aqui, a gente se utilizou dos dados brutos de uma companhia que fornece equipamentos esportivos. Nós transformamos esses dados através desses dashboards em informações de valor que contribuem com a eficiência de gestão, seja ela o aumento de margem, a geração de receita, ou pode-se ter o objetivo de acompanhar a produtividade da equipe, o desempenho operacional. Então, a gente traz um pouquinho de tudo, cada um desses aspectos aqui de uma forma muito resumida. A proposta de, através da utilização de uma solução de inteligência, melhorar a eficiência de gestão e os resultados da companhia. Pensando no cenário atual, um momento de margens muito pressionadas, de pressão cambial, aumento dos custos gerais, como os de energia, por exemplo. Então, nesse momento em que as margens são cada vez menores, a gente tem investido cada vez mais em soluções que possam conferir um pouco mais de eficiência para a gestão estratégica dessas companhias. Tá? Então, retomando aqui, os dados que a gente utilizou no desenvolvimento dessa solução são os dados de uma companhia que fornece equipamento esportivo. Tá? Então, acho que a gente pode começar aqui olhando para esse grid do lado esquerdo. Ele me traz as categorias de produto e as subcategorias de produto desse nosso cliente. Tá? Então, rolando esse grid aqui para baixo, eu consigo facilmente ver que eu tenho, por exemplo, a categoria de acessório com todas essas subcategorias embaixo de acessório, capacetes, travas, pneus, até chegar na categoria de bike, onde eu tenho 3 subcategorias, que são mountain bikes, road bikes e touring bikes. Tem a categoria de vestuário, também com algumas subcategorias aqui embaixo, e componentes. Okay? Então, as informações que eu posso extrair desse grid, eu tenho do lado direito da coluna o valor total. Então, para cada subcategoria, eu conseguiria quantificar as minhas vendas totais nesse período. Mas eu consigo também, através de um simples step, saber qual o percentual do total que essas subcategorias têm representado no meu faturamento. Tá? Então, utilizando a categoria de bike como exemplo, eu tenho aqui 33%, por exemplo, das minhas vendas foram para a subcategoria de mountain bike. Okay? Mais um tap, eu volto para o faturamento, para o resultado financeiro e não mais percentual. Okay? Nesse gráfico de pizza aqui do lado direito eu tenho essas categorias de produto, também a proporção de cada um. Então eu tenho aqui a minha categoria que está em vermelho é a de bike, ela é naturalmente a maior, a gente já tinha notado isso no grid. Depois eu tenho a categoria de componente com 11 milhões de venda. Em terceiro lugar eu tenho a categoria de vestuário e em último lugar a categoria de acessório. Okay? Na parte inferior e também do lado esquerdo eu tenho um feed de notícias, e aqui quando a gente leva em consideração o que se fala sobre Big Data hoje, a gente, através do desenvolvimento de Big Data, poderia nesse feed aqui ter não somente notícia de mercado, mas eu poderia ter, enfim, postagens do Facebook, postagem do Twitter sobre a minha companhia e a partir daqui balizar a minha análise em cima do que está sendo dito, em cima da reputação da companhia. Nesse exemplo aqui a gente traz notícias do valor econômico, notícias atuais que acabaram de ser postadas no feed do valor, e que poderia ser também de qualquer outra agência.
Do lado direito, também na parte inferior, eu tenho aqui o esboço de uma projeção de venda, ok? Então é um gráfico de linha com as minhas vendas. Aqui essa linha azul é o que o cliente efetivamente vendeu mês a mês. Mas esse gráfico tem um componente interessante que ele traz alguns modelos estatísticos, exemplos de alguns modelos estatísticos, por exemplo, a de suavização exponencial. Então, esse gráfico aqui é capaz de projetar vendas futuras. Okay? Então, eu poderia estar projetando aqui também consumo de um item em estoque, enfim. Então, aqui a proposta é de mostrar como que a solução chega no mercado em condições de fazer projeções utilizando modelos estatísticos refinados, sem que o usuário necessariamente precise conhecer profundamente estatística. Tá? Então, o que eu poderia combinar aqui, essa minha linha azul é o que efetivamente vendi, eu poderia projetar as minhas próximas vendas utilizando o modelo de regressão linear. Ou eu posso projetar as minhas próximas vendas utilizando o modelo de suavização exponencial. E aqui vocês podem notar como que esse modelo está sempre muito próximo do que foi de fato vendido. E essa é a proposta que ele traz para os 5 meses posteriores de quanto que se espera vender no total nessa companhia. E aqui a gente traz a média também, que a média é muito utilizada no dia a dia, quando se fala em projeção, sem pensar muito em modelo estatístico refinado. É utilizada por aquelas pessoas que acabam utilizando planilhas para fazer suas projeções. O que a gente destaca aqui é como que a média ela erra muito, né, quando se compara com o realizado. Então a gente vai explorar esse gráfico depois com um pouco mais de calma. Mas nesse caso aqui, a projeção por suavização exponencial ela foi muito mais correta, ela chegou muito mais perto do realizado do que simplesmente a média. Ok? Vamos avançar. Então aqui a gente teve uma breve noção de quais são as categorias de produto que esse cliente trabalha e a relevância de cada um, né? Quais são as que mais vendem e as que menos vendem. Quando a gente precisa observar a tendência dessas categorias, esses micrográficos aqui trazem as tendências de venda de cada uma dessas categorias e subcategorias. Okay? Então aqui na categoria de acessório eu tenho a tendência geral da categoria de produto, mas eu posso expandir a árvore para poder analisar subcategoria por subcategoria, se a tendência é de alta, se a tendência é de baixa e por aí vai. Okay? O mesmo para a categoria de bikes, que do painel anterior a gente pode observar que é a categoria mais relevante financeiramente. Okay? Então eu tenho aqui, se nós utilizarmos essa categoria de bike como exemplo, eu tenho aqui 3 subcategorias abaixo de bike. É possível notar crescimento tanto na categoria de mountain bike quanto na categoria das touring bikes. Okay? É possível observar uma tendência de crescimento para as duas. Já para a categoria de road bikes, essa do meio, essa linha é um pouco mais flat. Então, aqui é possível observar que essa subcategoria de produto não tem crescido tanto quanto as outras duas que estão abaixo da categoria de bike. Okay? O que é possível fazer aqui? É possível entrar no detalhe dessa subcategoria de bikes de rua. Okay? Então, quando eu clico nessa subcategoria de produto, o sistema precisa trazer para mim, no detalhe, informações sobre essa categoria de road bikes. Okay? Então vamos lá, está processando aqui. Ele me traz um gráfico com uma série de linhas. Notem que aqui ele mantém o filtro de road bikes, mas essa série de linhas nesse gráfico está relacionado com cada representante da minha equipe. E eu posso ir passando para medir o desempenho de cada um. Então eu vejo as vendas do Brian, eu vejo as vendas do Steve, Saed, Amy, Pamela e por aí vai.
ok? É possível observar que ao mesmo tempo que eu tenho bons vendedores ou representantes que vendem bastante, eu tenho outros que vendem um pouco menos. Então, o Michael tem esse perfil de venda aqui e o Brian tem esse perfil de venda aqui, um pouquinho menor. Okay? Se nós utilizarmos o exemplo da Pamela, que também tem um comportamento interessante, a Pamela apresentou uma redução expressiva nesse momento do ano. Okay? A gente pode colocar um zoom nessa região mexendo no slider que tem na parte inferior do gráfico. Esse slider permite aumentar o meu período de visualização ou reduzir o meu período de visualização. Utilizando aqui o exemplo da Pamela, eu vou focar justamente no momento em que ela teve uma redução de vendas. Ok? Então, daqui para cá, a gente nota essa redução nas vendas da Pamela. É possível observar que a Pamela, depois que teve essa queda, ela passou um bom tempo vendendo pouco quando comparado a outros representantes. Tá? O que é que pode ser feito quando se tem acesso a essas ferramentas e como nós falamos da tomada de decisão mais rápida, né? A partir daqui, uma vez que eu noto essa queda de performance da Pamela, eu posso simplesmente destacar essa região do gráfico. Eu posso pedir para a Pamela verificar o que é que pode estar acontecendo para essas vendas estarem tão baixas. E eu posso rapidamente compartilhar isso com a Pamela através do meu software de e-mail. Okay? Então aqui eu posso enviar para a Pamela um e-mail e assim pedir mais informações sobre essa performance questionável da Pamela, essa queda na quantidade de vendas, ok? Bom, vamos seguir. Muitos de vocês podem estar perguntando agora se essa queda de performance da Pamela na subcategoria de bikes de rua também se reproduziu na categoria, nas outras subcategorias de produto, ou seja, se essa má performance também ocorreu em todas as outras categorias de produto. Tá? Então a gente simplesmente virando o software de posição, então eu fiz um movimento aqui de mudar a posição do iPad, eu tenho não mais as vendas da categoria de road bikes, mas eu tenho as vendas totais por representante. Okay? Então, com um simples movimento de posição do iPad, ele me traz uma outra informação em que eu posso aqui comparar as vendas dos meus representantes. Então, eu posso colocar a Pamela, que eu estava avaliando até agora há pouco. Eu vejo que a Pamela, de fato, teve aqui uma redução nesse período, que é o que nós observamos no gráfico anterior, mas quando eu olho para o total, as vendas dela se restabeleceram no período seguinte. Okay? Mas é possível, através desse gráfico, comparar a performance da Pamela com outros representantes. Então aqui eu coloco, por exemplo, a Pamela com o Michael. O Michael na linha vermelha, a gente nota que ele tem um aproveitamento de venda melhor. Okay? O que mais poderia influenciar a performance dos dois? O que é que poderia fazer com que o Michael vendesse mais do que a Pamela, já que nós estamos olhando para as mesmas categorias de produto? Bom, a gente pode avançar um pouco na nossa análise e observar a distribuição das vendas de cada um desses representantes no mapa. Okay? Então, a seleção que eu fiz no gráfico anterior, que foi da Pamela e do Michael, ela se manteve aqui nesse mapa. Okay? Se nós retirarmos a Pamela, a gente observa que a região de atuação do Michael é a América do Norte e a Europa Ocidental. Ok? Bom,
para a gente poder comparar com a região de atuação da Pamela, a gente pode retirar o Michael do mapa e a gente deixa somente a Pamela. A conclusão que a gente chega é que a área de atuação da Pamela é exatamente a mesma área de atuação do Michael, ou seja, América do Norte e Europa Ocidental. Talvez a gente possa inferir que, se nós considerarmos que a região é a mesma para os dois representantes e os produtos também são os mesmos, pode ser que a Pamela precise talvez de um direcionamento. Pode ser o caso aqui, né? O objetivo é o de mostrar como que a gente consegue chegar em informações relevantes em poucos taps ou em poucos cliques, se nós estivermos utilizando um desktop, ok? Bom, eu vou retornar para aquela nossa página inicial para mostrar para vocês como que essa solução de BI pode trazer informações relevantes e com um dinamismo interessante, ok? Então, explorando justamente aquele gráfico de projeção de venda, que foi esse primeiro que a gente observou, eu posso expandir esse gráfico aqui para a gente ter informações mais detalhadas a respeito dele. O que o sistema me traz a opção de fazer aqui? Veja que ele me traz a subcategoria do produto, a categoria do produto, o nome do produto, o ano e o mês. Notem que eu poderia fazer diferentes combinações para chegar a diferentes informações. Tá? Então eu posso combinar o valor de venda com a subcategoria do produto, eu posso combinar o valor de venda com o nome do produto em si, eu posso em algum momento querer acrescentar a categoria do produto, e isso fica tudo à disposição do usuário para poder combinar as métricas e os atributos e chegar em conclusões que possam ser importantes para ele naquele momento. Então, a estrutura aqui ela não é nada engessada, né? Então veja que o próprio usuário pode combinar as informações para chegar às conclusões que ele precisa, ok? Se eu selecionar mês, ele vai precisar me trazer aqui as projeções de venda mês a mês. Aqui eu não selecionei categoria, então ele está olhando para o total de venda. E a gente volta para aquela nossa discussão inicial de como que modelo estatístico pode projetar o futuro de uma forma mais correta, né? De uma forma mais próxima do real, ok? Então eu estou nesse momento aqui comparando a linha azul, que é o efetivamente vendido, né? O azul é o realizado, com o que foi projetado utilizando o modelo de suavização exponencial. E aqui notem que eu só tenho a linha vermelha. Nesses últimos 4 meses, eu só tenho a linha vermelha porque é o modelo estatístico projetando o futuro, ok? Então, para o mês, por exemplo, de dezembro, o modelo de suavização exponencial me traz que as vendas da companhia será de 2,5 milhões. Quando eu faço uma comparação entre o realizado e a média simples, eu vejo que os erros são muito maiores, né? A média ficou aqui, nesse momento, muito acima do realizado, enquanto que aqui ela ficou muito abaixo do realizado, ok? Então, para esse tipo de curva, o modelo de suavização exponencial, ele acerta muito mais. E isso pode levar a uma redução de estoque, né? Já que você sabe ali, de uma forma um pouco mais correta, né? O quanto você vai vender no futuro, é mais fácil prever o quanto se deve ter em estoque. Então você não corre tanto o risco de ter uma quantidade maior do que a necessária no estoque, nem uma quantidade menor do que a necessária no estoque, e com isso perder venda ou manter o seu dinheiro parado em estoque. Tá? A gente traz apenas 2 modelos aqui de projeção através de estatística, mas a ferramenta em si tem centenas de modelos diferentes para ser utilizada nos diferentes perfis
de venda ou de consumo de um item, ok? Bom, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa ferramenta, a gente tem muita convicção que para esse momento, para a conjuntura atual, pode contribuir muito com o dia a dia estratégico das companhias, e a gente espera que através da interação com os nossos clientes a gente consiga desenvolver cada vez mais soluções com uma boa proposição de valor, ok? Muito obrigado.